Então, a aula de hoje, a nossa quinta aula, vai ser sobre temperatura do ar. Então, o que é a temperatura do ar? A temperatura, ela é uma medida da energia cinética das moléculas do ar. Ou seja, ela nos mostra o quão agitadas estão essas moléculas. Então, quando a temperatura está alta, significa que as moléculas elas estão muito agitadas. E quando a temperatura está baixa, as moléculas estão menos agitadas. Então, quando a gente sente calor, de onde vem a sensação de calor? É criado pelo fato de que se a temperatura está mais alta, então as moléculas de ar estão mais agitadas, então elas saltam e golpeiam a nossa superfície da pele com mais velocidade, fazendo a gente sentir esse calor. E já no frio, as moléculas estão menos agitadas e golpeiam e saltam na nossa pele com menos intensidade. Então, quanto mais quente, mais as moléculas se movem de maneira desordenada. Então, vai ter um número maior de colisões das moléculas com a nossa pele por unidade de tempo, gerando essa sensação de calor que a gente tem nas temperaturas mais altas. Como que a gente mede a temperatura? A gente pode usar instrumentos convencionais, como o termômetro, que vai ter um líquido dentro de um recipiente de vidro, mas daqui a pouco eu vou mostrar com mais detalhes, ou equipamentos eletrônicos, que normalmente eles medem a temperatura através da diferença de resistência de um metal, como o níquel, por exemplo. Uma outra forma também de medir a temperatura é usando sensoriamento remoto. Então, mesmo sem entrar em contato com o alvo, né, que ele quer medir a temperatura, ele mede a temperatura usando a lei de Stefan-Boltzmann. Então, na verdade, o sensor ele sabe a radiação que está sendo emitida por aquele alvo e, a partir daí, ele inverte a lei de Stefan-Boltzmann, isola a temperatura e calcula a temperatura a partir daí. As unidades de temperatura mais comuns são Celsius, Kelvin e Fahrenheit também. Apesar que no Brasil a gente não utiliza Fahrenheit, mas em outros lugares é uma unidade de medida bem comum. Como que a gente, uma vez que uma superfície ela é aquecida, como que ela transfere calor? Então existem 3 processos de transferência de calor, que é a condução, a convecção e a radiação. A condução é essa energia ela é transferida por contato. Então, uma molécula encosta na outra e vai transferindo essa energia. E isso não é muito eficiente no ar, porque o ar é um mau condutor de calor. Então, o processo de condução ele acontece só nos primeiros milímetros daquele ar que está em contato com o solo. A gente tem a convecção, que é quando um fluido, quando ele se aquece, ele se torna menos denso. E daí ele começa um movimento ascendente na atmosfera, carregando essa energia para outras altitudes. Isso é um processo extremamente importante, porque é esse processo que faz com que as nuvens sejam feitas, sejam criadas. E a gente fala de convecção quando o movimento é vertical. Se a gente tiver uma movimentação de parcelas de ar na horizontal, a gente não chama de convecção, a gente chama de advecção. E um outro processo de transferência de calor é a radiação, que a gente já viu nas aulas anteriores, que é a transferência de um corpo para outro, que não requer contato, porque ocorre através de ondas eletromagnéticas. Então, como que a temperatura varia durante o dia? Cada dia pode ser visto como um pequeno ciclo sazonal, ou seja, como se dentro de cada dia a gente tivesse um verão e um inverno, porque a temperatura ela varia entre períodos de máxima temperatura e períodos de mínima temperatura todos os dias. Então, a gente vai sempre perceber, que eu vou mostrar mais na frente como é que isso ocorre, que existe uma defasagem entre o horário da temperatura máxima e o horário da temperatura mínima, e um instante que realmente ocorre o máximo de recebimento de radiação solar ou o máximo de perda de radiação solar. Mas, antes da gente compreender como que é o ciclo, a variação diurna da temperatura, a gente tem que entender todos esses processos de transferência de calor, que eu já expliquei antes, que é a condução, convecção e radiação, ocorrendo. Então, a partir do momento que o Sol nasce, a primeira coisa que acontece é que o Sol ele vai aquecer a superfície terrestre por radiação. Então, essa radiação de ondas curtas ela vai atravessar a atmosfera, ser absorvida
pela superfície terrestre. Como a gente já viu nas aulas anteriores, parte dessa radiação vai ser perdida por reflexão, vai ser absorvida em algumas camadas da atmosfera, mas uma boa parte dessa radiação realmente vai ser absorvida pela superfície terrestre. Então, o solo ele vai aquecer a primeira camada de contato, primeira camada de ar em contato com ele por condução. Mas como o ar não é um bom condutor de calor, isso só vai acontecer nesses primeiros centímetros. E aí o Sol, né, vai acender no horizonte e cada vez mais a superfície terrestre vai se tornar mais quente. E mais quente, e aí o que acontece é que aquela massa, aquela parcela de ar que estava em contato com essa superfície que está sendo aquecida, ela começa um movimento de convecção. Então, as bolhas de ar vão começar a ter um movimento ascendente na atmosfera, o que é muito importante para começar a redistribuir esse calor que estava confinado ali nos primeiros centímetros, vai ser redistribuído para as camadas superiores da atmosfera. Mas além de redistribuir o calor, também vai carregar para outras altitudes umidade do ar, né, vapor d'água, impurezas, cargas elétricas, então várias coisas além do ar vai surgir nesse movimento de convecção, vai ser transportado nesse movimento de convecção. Então aqui é uma figura ilustrativa, né, disso acontecendo. Conforme, né, a gente tem um aumento do aquecimento da superfície, isso aqui é 2 da tarde, já começam a subir umas bolhas, 2h15, 2h30, essa convecção ocorre. E uma vez que uma parcela de ar aquecido sobe, ela é substituída por uma parcela mais fria que estava em altitudes superiores. Então esse é o movimento de convecção. O ar quente sobe e é substituído por um ar menos quente, mais frio, mais fresco, que desce e toma o lugar daquele ar que subiu. E aí, nesse movimento convectivo, se nós tivermos, né, umidade suficiente na atmosfera e essa umidade ela chegar num ponto, né, em maiores altitudes, que ela atinge a saturação, a gente vai ter a formação de nuvens. E essas formações de nuvens, elas são muito importantes justamente porque elas vão liberar calor latente quando aquele vapor d'água se transformar em água líquida, que no caso a nuvem é uma água líquida. Então, só para lembrar como é que ocorre a mudança de fase da água. Aqui a gente tem a água nas três fases possíveis, né, que é gelo, água líquida e vapor. Então, a gente pode, né, derreter a água, evaporar ou sublimar. Quando isso acontece, a energia ela é retirada do ambiente. Então, para eu ter uma água líquida que vai evaporar, para esse processo de mudança de fase acontecer, essa molécula, né, de água líquida precisa retirar a energia do ambiente para seguir a sua transformação. Já os processos inversos, né, a condensação, né, que é de vapor para líquido, o congelamento de líquido para gelo ou de vapor para gelo, que é a deposição, são processos que liberam energia ao meio ambiente. Então, quando nós temos a evaporação da água de lagos, por exemplo, aquela energia foi tirada daquele lago. E está nessa parte, foi retirada do lago para virar vapor d'água. Se esse vapor d'água ele se transformar numa nuvem, que é água líquida, aquela energia retirada daquele lago vai ser lançada na atmosfera naquele momento, naquele local que a nuvem está se formando. Então, os processos de mudança de fase, eles são mecanismos importantes também para redistribuir energia na nossa atmosfera. Então, existem alguns conceitos termodinâmicos importantes, um deles é o processo adiabático. O que é o processo adiabático? É quando uma parcela de ar ela ela é obrigada a ascender na atmosfera, mas isso acontece de forma que nenhum calor é adicionado ou removido dessa parcela. Então, essa parcela ela se aquece ou se resfria, né, dependendo se ela estiver subindo na atmosfera, ela se resfria, se ela estiver descendo, né, de altitudes maiores para menores, ela se aquece, né? Sem trocar calor com o ambiente, só porque ela mudou o seu volume, a sua densidade.
Então, não confundir isso com convecção, porque a convecção ela não ocorre, não precisa ter um obstáculo na frente dela, como essa imagem aqui. A convecção ela ocorre simplesmente porque a superfície aqueceu a parcela de ar e ela subiu na atmosfera. Já nesse caso, a parcela de ar encontrou uma barreira orográfica, teve que subir essa barreira orográfica e teve que descer a barreira orográfica. Então, ela modifica, né, a energia dela, mas por outros motivos bem diferentes dos processos convectivos. Existem outros conceitos termodinâmicos importantes também para a gente relembrar, que vai ser importante para a gente analisar, por exemplo, diferenças do comportamento da temperatura entre o mar, entre a terra. Então, os conceitos são capacidade térmica, calor sensível e calor latente. O que é a capacidade térmica? É a quantidade de calor necessária para que a temperatura de uma substância varie. Então, por exemplo, a água tem uma capacidade térmica muito maior que o ar. Então, para a água ela aumentar 1 grau Celsius, ela precisa de muito mais energia do que para fazer o ar aumentar 1 grau Celsius. O calor sensível, ele é o calor efetivamente medido por um termômetro. Então, a gente percebe que, por exemplo, quando um corpo ele absorve radiação solar, ele aumenta a sua temperatura. Então, esse tipo de calor que a gente consegue medir em modificação, em mudança de temperatura, a gente chama de calor sensível. E é bem diferente do calor latente. O calor latente é o calor que uma substância absorve ou emite para que ela consiga mudar de estado. Então, quando ela muda o estado dela, ela não altera a temperatura. Então, o calor sensível é aquele calor que altera a temperatura para mais ou para menos, né? Depende se você está recebendo o calor ou se você está perdendo o calor. Um calor latente não. Você recebe ou você perde ele para que a água mude de fase, seja evaporada ou seja condensada, por exemplo. Então, quando a água, né, ela passa de gelo para líquido, ela vai a energia necessária para essa mudança de fase acontecer é 80 calorias. De líquido para vapor é 600 calorias. Aqui, ó, sem mudar de fase, mas aumentar 1 grau Celsius na temperatura, ou seja, esse aqui é o único exemplo de calor sensível, é 1 caloria. De gelo para vapor, 680 calorias, e de vapor para gelo também 680. Depende só se ela vai absorver essa energia ou liberar essa energia. Como que é o perfil vertical da temperatura durante o dia? Como, né, a gente tem a primeira camada da atmosfera, a troposfera, né, que é a camada que a gente está inserido e que ocorrem os principais os principais processos meteorológicos, né, as mudanças de tempo ocorrem na troposfera. A troposfera ela é aquecida de baixo para cima, né, porque a fonte de calor da troposfera é a superfície terrestre. Portanto, as maiores temperaturas elas estão mais próximas ao solo e na medida que a gente se afasta do solo, a temperatura cai, especialmente se for um dia com pouco vento. Então, se for um dia, né, que a atmosfera esteja mais turbulenta, com mais vento, essa diferença pode não ser tão grande, mas se for um dia com ventos calmos, você pode ter, por exemplo, 50 graus Celsius na altura dos seus pés e 35 graus Celsius na altura da sua cintura. Então, a energia, né, que é acumulada no nosso planeta, ela depende muito da energia que entra e da energia que sai. Se a energia que entra for maior que a energia que sai, você está acumulando energia, ganhando energia. E se a energia que sai for maior que a energia que entra, você está perdendo, né, essa energia. Então, a energia que você ganha leva ao aumento de temperatura. Quanto mais você ganha energia, mais você aumenta a temperatura. Portanto, a temperatura máxima, a gente percebe, né, que ela não ocorre exatamente ao meio-dia, que é o máximo da radiação solar incidente. Ela ocorre por volta de 3 a 5 da tarde. E por que ocorre esse atraso? Porque é o seguinte, a gente vai ter
a energia que é recebida, que é essa rosa aqui, e a gente tem a energia que é emitida pelo planeta. Então, essa aqui são as ondas curtas do Sol, e essa aqui são as ondas longas emitidas pela superfície da Terra. Então, enquanto essa parte rosa está maior do que a parte verde, significa que o planeta está, aquele local está acumulando energia. Então, nesse ponto, a temperatura só vai aumentar, aumentar, aumentar. A partir desse ponto específico, o planeta vai começar a perder mais energia do que ganhar. Então, a partir desse momento, a temperatura vai cair. Então, é aqui que acontece a máxima. Esse pico, a partir daqui a temperatura vai cair. Então, a temperatura ela aumenta enquanto a quantidade de energia que chega no planeta absorvida for maior do que a energia que é perdida, que é emitida. E a partir desse momento, que é entre 3 e 5 da tarde, o planeta vai perder mais energia do que receber. E a temperatura cai. Por isso que ocorre a máxima entre 3 e 5 horas da tarde. Quais os fatores que alteram essa defasagem? Por exemplo, se você tiver um dia com muita nebulosidade, você vai alterar essa quantidade de radiação que está chegando, essa linha rosa. Então, você pode ter a máxima em outros horários. Ou se você tem uma advecção de ar com uma temperatura muito abaixo daquele local, você também altera. Então, esse comportamento ele ocorre principalmente quando você tem céu limpo, poucos ventos, porque aí você realmente... O fator que vai importar mais é esse equilíbrio radiativo. Então, a temperatura máxima pode mudar de horário, dependendo da cobertura de nuvens, do tipo de superfície, porque às vezes você vai ter superfícies que absorvem e que refletem de forma diferente. Então, se ela absorve com muita eficiência, ela vai ter um maior aumento da superfície. Então, você pode ter até superfícies que têm a máxima no mesmo horário, mas o valor dessa máxima é muito diferente, por exemplo, para o asfalto e para um lugar gramado. Eles podem acontecer de tarde, mas o máximo, a temperatura em si, vai ser muito superior no asfalto do que no gramado. Outra coisa é se tem umidade disponível na superfície, porque se você tem uma superfície com umidade, aquela energia que está sendo absorvida pela superfície, ela vai ser dividida entre o calor sensível e o calor latente. Então, o calor sensível ele vai aumentar a temperatura da superfície. O calor latente vai evaporar aquela água que está sobre a superfície. Então, quanto mais água eu puder evaporar, mais energia vai ser distribuída, enviada para a partição de calor latente e vai sobrar menos para a partição de calor sensível. Por isso que em locais que são úmidos, você vai ter a amplitude térmica menor, porque você não vai aquecer tanto, nem abaixar tanto na hora da mínima, porque você tem o vapor d'água, a umidade ali que pode se transformar em vapor d'água e redistribuir essa energia para o calor latente. E outra coisa também que altera a temperatura máxima é o vento. Então, a forte mistura pelo vento pode transportar ar aquecido de um lugar para níveis mais altos ou uma advecção de vento de um lugar mais frio para outro mais quente. E durante a noite, como que fica esse perfil vertical de temperatura? Ele se altera. Por quê? Porque o solo ele vai perder essa energia muito rapidamente, porque ele perdeu a sua fonte de calor, que é o Sol, durante a noite. Então, aquele calor mais próximo do solo, aquele ar mais próximo do solo, vão ter as menores temperaturas, conforme a gente aumenta a altitude, as temperaturas aumentam. Então, de noite, a gente tem que a energia que está entrando no planeta é menor do que a energia que está saindo. Então, a superfície e o ar vai irradiar essa energia para o espaço, as superfícies continuam emitindo radiação, apesar de estar de noite, porque tem energia naqueles corpos. E o chão, ele é um irradiador melhor que o ar. Então, o chão ele vai se resfriar muito mais rapidamente que o ar. Portanto, o ar que está em contato com a superfície vai se resfriar mais rapidamente por condução e não vai ocorrer convecção. Por que a convecção não é tão importante de noite? Porque para você ter um movimento convectivo, você precisa ter um ar com menos densidade para ele subir na atmosfera. E o ar menos denso, ele é mais quente. Então, se você está resfriando
nas camadas inferiores, você estratifica, ou seja, o ar vai ficando cada vez mais frio, o ar frio vai ficando cada vez mais denso e o ar denso vai ficar próximo ao solo. Então, os movimentos convectivos eles cessam de noite por causa desse comportamento da densidade do ar quente versus a densidade do ar frio. Por isso que a gente fala, né, que alguns vales, durante a noite, eles se comportam como piscinas de ar frio. O que são essas piscinas de ar frio? Se você tem um vale, né, na hora que está de noite, esse ar denso que está encostando nas encostas do vale, ele vai ficando cada vez mais denso, e pela força da gravidade ele vai se acumulando no fundo do vale. Então, durante a noite, esse ar ele escoa para baixo pela encosta da montanha, formando uma piscina de ar frio nas baixadas e nos vales. E quando a gente fala de temperatura, é muito importante a gente também abrir um parênteses que é muito importante essas variações de temperatura para a agricultura. Então, existem culturas que elas não aguentam determinadas temperaturas. Aí, por exemplo, nesse caso anterior que eu mostrei, de piscinas de ar frio, a gente tem que ter um especial cuidado. Porque, por exemplo, pomares são específicos de climas quentes. Então, se ele enfrentar uma temperatura muito baixa, ele pode, né, limitar seu crescimento, ter um problema na produtividade das culturas. Então, existem alguns fatores que os agricultores podem utilizar para evitar essa inversão de temperatura tão intensa próxima à superfície. Então, aqui são equipamentos que aumentam a turbulência do ar. Então, isso aqui são duas hélices que giram, fazendo com que aquele ar próximo à superfície, que está cada vez mais frio, ele suba na atmosfera porque está tendo uma turbulência mecânica do vento, impedindo que aquele ar fique cada vez mais frio. E nesse caso aqui é uma fonte de calor. Então, aqui dentro, a gente vai ter algo que está queimando, emitindo, né, calor ao redor, fazendo com que a temperatura numa determinada área se mantenha constante, evitando problema nas culturas. Então, as temperaturas, né, no planeta, nas diversas regiões, elas são diferentes entre si. Então, existem vários fatores ou controles climáticos que alteram as temperaturas de cada região. Eu vou explicar cada um deles. Mas quais são esses controles climáticos? A distribuição de continentes e oceanos, a altitude, a temperatura da superfície do mar, a intensidade de radiação que chega em cada latitude, o tipo de superfície e como são os sistemas predominantes de vento e de pressão sobre cada um dos locais. Então, o primeiro deles é a topografia do lugar, né? O que a gente percebe, né? Se você tem lugares, por exemplo, o primeiro deles eu vou falar da altitude. Locais que têm altitude mais elevada, eles vão ter sempre a temperatura menor. Por quê? Conforme você aumenta a altitude, o ar vai ficando mais rarefeito e a pressão vai diminuindo. Então, se a pressão diminui, vamos lembrar, né, PV igual a nRT, se a pressão diminui, a temperatura vai diminuir também, uma é diretamente proporcional à outra. Por isso, a gente tem locais que estão praticamente na mesma latitude, ou seja, recebem praticamente a mesma quantidade de radiação, como Campos do Jordão e Ubatuba, mas Ubatuba está ao nível do mar e Campos do Jordão a 1.600 metros. Isso faz com que a temperatura média de Ubatuba seja cerca de 20 graus e em Campos do Jordão 13,3 graus Celsius. Outro fator muito importante é a proximidade ou a distância do mar. Então, se o local está bem mais próximo do mar, ele vai ter variações de temperatura bem menor do que locais mais no interior do continente. Por quê? Porque quando a radiação solar ela incide sobre essas diferentes superfícies, a gente tem que perceber o seguinte: a superfície terrestre é opaca, não tem mistura entre as camadas profundas do solo, então a maior parte da radiação solar ela vai ser absorvida, tem menos água, né, na superfície terrestre, no solo, do que tem no oceano, então a maior parte dessa energia vai ser liberada na forma de calor sensível e
o continente tem um calor específico mais baixo do que o mar. Por isso, ela vai se aquecer mais e vai se resfriar mais também durante a noite. A amplitude térmica vai ser maior. Já no oceano, não. A radiação solar ela vai conseguir chegar não só nas primeiras camadas, mas como o oceano ele não é opaco, né? Ele tem essa transparência maior, a radiação vai também aquecer camadas mais profundas do mar. O mar ele é um fluido que permite a mistura, então vai ter próprios movimentos convectivos na água. Boa parte da energia vai ser usada para calor latente, né, para evaporar essa água, então vai sobrar menos energia disponível para o calor sensível, de aumentar, né, a temperatura do mar. E a água tem um calor específico muito mais alto do que a superfície terrestre, então é muito mais difícil fazer ela variar 1 grau Celsius para mais ou para menos do que a superfície terrestre. Por isso, os locais mais próximos ao oceano, eles variam bem menos a temperatura, tanto para mais quanto para menos. Eles têm uma amplitude térmica menor do que locais mais continentais. E esse gráfico que eu vou mostrar ilustra bem isso. Então, aqui a gente tem 2 locais, praticamente na mesma latitude. Então, eles recebem praticamente a mesma quantidade de radiação solar. Eles poderiam ter a mesma temperatura, mas não. Aqui em São Luís, que é uma região continental dos Estados Unidos, no interior, a gente percebe uma amplitude térmica maior, ou seja, diferença entre a temperatura mínima, que ocorre em janeiro lá, e a temperatura máxima em julho, é muito maior do que na ilha de Açores, que a gente tem uma variação de temperatura entre 15 e 20 graus Celsius no decorrer do ano. Então, essa é a principal diferença, né, da temperatura do ar em regiões do interior, continentais e regiões marítimas ou costeiras. Então, aqui tem outros 2 exemplos. Por exemplo, aqui, entre Manaus e Belém. Então, Belém ele é mais costeiro do que Manaus. Então, apesar das 2 regiões terem temperaturas altas, né, a gente percebe uma amplitude térmica superior em Manaus do que em Belém. Mesma coisa em Três Lagoas e Vitória. Três Lagoas está no interior, a gente percebe a amplitude térmica, né? Porque a amplitude térmica ela pode ser diária ou pode ser uma amplitude térmica anual. Nesse caso, estou mostrando a amplitude térmica anual, né? A temperatura no decorrer dos meses. Então, a gente tem muito maior em Três Lagoas, que está no interior do Brasil, do que em Vitória, que está na região costeira do Brasil. Outro controle climático na temperatura é a direção do vento e a interferência, né? Como esse vento interage com a superfície, com o relevo. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma montanha, essa seta azul mostra que está vindo um ar úmido e a seta vermelha mostra que é um ar quente. Esse ar aqui é úmido, quando ele encontra a montanha, ele é obrigado a subir a montanha. Então, ele forma a barlavento da montanha, que é essa encosta aqui que está recebendo vento, ele forma nuvens. Então, boa parte do vapor d'água que estava nessa seta azul virou água líquida na nuvem. Então, na hora que ele vence a barreira orográfica e sai a sotavento da montanha, que é essa outra parte da encosta, ele vem mais seco. Então, se é um ar que está vindo mais seco, ele vai se aquecer mais, porque ele não tem vapor d'água ali para ter partição de calor latente. Então, ele chega na mesma altitude após a montanha, a 28 graus Celsius, quando ele chegou a barlavento, ele estava a 20, mas aí ele perdeu a umidade, na hora que ele desceu de novo, ele chegou a 28. Então, locais que ficam a sotavento de montanhas são locais que têm uma incidência de vento quente e seco. E esse tipo de vento quente e seco tem até denominações em alguns locais. Então, na Europa é chamado de vento Fohn, na Argentina, Zonda, nos Estados Unidos e no Canadá é o Chinook, e na África do Sul é o Bergwind. Então, o próprio relevo, né, de alguns locais fazem com que existam essas regiões muito secas, que é o caso da Califórnia, por exemplo, que fica a sotavento de uma barreira orográfica. Então, são locais que já existem uma tendência de que tenha um escoamento
seco e quente, facilitando incêndios florestais. Aqui são gráficos para a gente perceber a diferença da altitude na temperatura do ar. Então, essas duas regiões estão praticamente na mesma latitude, mas uma está a 100 metros de altitude e a outra a 600. Então, o que a gente percebe? Como as duas regiões são continentais, a amplitude térmica não varia tanto, né? Praticamente a mesma. Mas, na que tem altitude maior, a curva como um todo vai alcançar temperaturas menores. Então, em areia, por exemplo, a temperatura varia de 19 a 23, enquanto em Guarabira a temperatura varia de 24 a 27. A mesma coisa em Barbacena e em Muriaé. Dois locais continentais, mas Barbacena tem uma altitude bem maior que Muriaé. Então, apesar do comportamento da amplitude ser similar, em Muriaé a temperatura varia de 18 a 25, enquanto em Barbacena varia de 14 a 20 graus Celsius. Outro elemento, outro fator climático são as correntes oceânicas. Então, essas setas, elas mostram os movimentos das principais correntes oceânicas. Cada número desse é o nome de uma corrente. A seta azul, ela mostra que são correntes frias, ou seja, correntes que estão trazendo temperaturas, uma massa de água com temperaturas menores para locais mais quentes. E as setas rosas são correntes quentes. Então, essas regiões costeiras próximas a essas correntes, elas vão ter a temperatura do ar influenciada por essas correntes. Então, locais onde a temperatura da água do mar costuma ser baixa, vai ter um ar em contato com esse mar, uma temperatura mais baixa, e toda a costa vai sentir essa variação de temperatura. Por isso que quando a gente olha, né, por exemplo, aqui é um mapa da temperatura da superfície do mar anual em janeiro e em junho. O que a gente percebe, né? As correntes, né? Aqui a gente tem uma corrente fria, então essa região aqui, ó, ela tem uma temperatura da superfície do mar mais fria do que se comparado na mesma latitude do outro lado da América do Sul, que é uma região de corrente oceânica quente. Então, isso é muito importante porque a temperatura da superfície do mar vai alterar a temperatura do ar sobre o mar, e, consequentemente, na região próxima a essa influência. Outro fator é a radiação solar em si. A radiação solar, ela depende da latitude. Então, quando a gente estiver perto do Equador, né, que é próximo aqui do 0 graus, né, a gente vai ter uma chegada de radiação solar bem intensa. Enquanto a gente se afasta do Equador, vai em direção ao Polo Sul ou ao Polo Norte, a gente vai ter cada vez menos radiação solar chegando. Então, a linha vermelha é a quantidade de radiação solar que chega em cada latitude. E a linha azul é a quantidade de radiação terrestre emitida. Então, a gente tem latitudes que existe excesso de energia, porque absorve mais energia do que emite, enquanto a gente tem regiões que têm déficit de energia, porque ela perde mais energia do que recebe. Então, isso faz com que ocorra transferências de calor. Isso, na verdade, é o principal fator que faz com que o nosso planeta tenha movimentos atmosféricos, porque a gente precisa redistribuir o calor que está em excesso em determinadas latitudes para as regiões onde a gente tem déficit de calor. Por isso que é importante a gente perceber que quanto menor for a latitude do lugar, maior vai ser a sua temperatura. Então, por exemplo, aqui no Macapá, as temperaturas são bem mais altas. Conforme a latitude vai aumentando, aqui Rio Branco, Bambuí, até Santa Vitória dos Palmares, no Rio Grande do Sul, que está lá no 33 Sul, conforme a gente aumenta a latitude, a temperatura do ar diminui. Diminui e não só diminui, mas ganha também uma sazonalidade maior, uma amplitude térmica maior. Então, locais próximos ao Equador têm essa temperatura alta praticamente no decorrer do ano todo, tem uma amplitude térmica muito pequena. Conforme a gente se afasta do Equador, a gente tem as estações do ano bem definidas. Dá para saber bem o que é verão, o que é inverno. Próximo do Equador, não, é sempre quente. Muitas das vezes,
a, a população que mora nesses lugares diferencia verão e inverno não pelos meses, né, que a gente chama de verão e inverno nos hemisférios, mas sim por estação seca e estação chuvosa, já que eles não percebem variação de temperatura nesses locais. Outro fator que interfere na temperatura é essa interação solo, vegetação, atmosfera. Então, dependendo do tipo de superfície que você tem, você vai ter uma série de processos diferentes. Então, dependendo da superfície plantada, por exemplo, se é natural, se é artificial, eu posso ter mais ou menos reflexão da radiação solar. Eu posso ter mais umidade no solo, mais absorção da umidade pelas plantas e evapotranspiração, que é o calor latente. Ou eu posso ter mais calor sensível. E até mesmo ventos, né? Se eu tenho uma superfície bem heterogênea, a gente tem mais turbulência do ar sobre essa superfície. Então, o tipo de vegetação, às vezes você troca um tipo de vegetação natural, que cada árvore, por exemplo, tem um tamanho, por uma monocultura, que todos têm o mesmo tamanho. Isso já altera totalmente o vento, como ocorre esse movimento do vento sobre a superfície. Consequentemente, isso também vai alterar a temperatura. Então, o albedo da superfície, que é quanto, quanto ela reflete, quanto ela absorve, e como é que essa rugosidade altera também nas partições de calor sensível, que modifica a temperatura, e calor latente, que evapora essa água que está nesse ecossistema. Então, aqui a gente tem, por exemplo, um mapa de umidade do solo. Então, esses solos aqui, eles são mais úmidos, seja por vegetação ou até por neve, né? São mais úmidos. E aqui o tipo de vegetação. Então, cada região dessa do planeta, cada ecossistema desse, pode ter temperaturas bem distintas, mesmo se estiverem na mesma latitude, recebendo a mesma quantidade de radiação solar. Porque aí a gente não está mudando a quantidade de radiação que chega, e sim o comportamento dessa radiação com o tipo de vegetação, né? O tipo de solo também. Outro fator que interfere são os ventos. Eu vou falar mais para frente com mais detalhes sobre os ventos, não vai ser nessa aula, mas o tipo de vento, se é um vento que é de altas ou baixas pressões, se ele vai fazer com que a gente tenha mais movimentos convectivos ou movimento convectivo nenhum, sem nuvem, tudo isso também vai alterar como que a gente vai perceber, né, medir a temperatura de cada lugar. Resumindo, esse mapa ele é a temperatura média global em dezembro. Então, o que a gente pode perceber? A princípio, se a gente levasse em consideração só a latitude para saber como é que é a temperatura do lugar, a gente esperaria que toda essa faixa equatorial tivesse as maiores temperaturas e as temperaturas diminuíssem conforme a gente se afasta do Equador em direção a ambos os polos. Mas não é isso que a gente percebe vários altos e baixos, como por exemplo aqui, ó, aqui é a temperatura média global anual, aqui é só de janeiro, aqui é só de julho. Então, existem várias modificações aqui. O comportamento está longe de ser uniforme. Por quê? Agora a gente tem que lembrar de todos os fatores que a gente falou até então, que são esses, ó. Vamos aqui focar em janeiro e julho. A gente vai ter regiões mais frias sobre grandes cadeias montanhosas, devido ao efeito da altitude. Aí a gente percebe bem aqui, ó, sobre os Andes, que é esse pontinho aqui bem mais escuro, sendo que essas latitudes todas estão recebendo bastante radiação, tem temperaturas mais altas, mas aqui a altitude é muito maior. Aqui também, ó, no Himalaia, tem temperaturas muito menores do que regiões ao redor. As isotermas, o que são isotermas? São as linhas que unem lugares de mesma temperatura, que nesse caso estão representadas por cores, faixas de cores. Essas são as isotermas. Essas aqui são as menores temperaturas, conforme vai ficando mais avermelhado, são as maiores temperaturas. As isotermas, elas têm uma orientação na direção leste-oeste. Por quê? Porque localidades na mesma latitude recebem aproximadamente a mesma quantidade de radiação solar. E essa temperatura decresce em direção aos polos, porque a quantidade de radiação solar também diminui em direção aos polos. A gente percebe a inclinação das isotermas nas margens costeiras dos continentes. Então, a gente percebe aqui, por exemplo, onde tem correntes frias, temperaturas mais baixas, onde a gente tem correntes quentes, temperaturas mais altas.
Sobre os continentes, as temperaturas variam mais entre verão e inverno do que sobre os oceanos. Isso é melhor a gente perceber olhando o hemisfério norte. Por quê? Porque no hemisfério norte a gente tem muito mais continente do que no hemisfério sul, então esse comportamento vai ficar mais ressaltado. Então, janeiro, né, que é o inverno, a gente percebe, ó, aqui sobre a Ásia, esse roxo bem temperaturas baixas. Já no oceano adjacente, já está um amarelo. Já no verão do hemisfério norte, a gente percebe que está amarelo, já na Ásia, e no oceano continua amarelo. Ou seja, a temperatura sobre o oceano variou muito menos do que sobre o continente. Sobre o continente foi do amarelo para o roxo. Sobre o oceano ficou aqui entre o amarelo e o verde. Vamos lá. Por que isso ocorre? Porque a gente já tinha comentado, a capacidade térmica ela é muito maior sobre a água do que sobre a superfície. Então, é muito mais difícil a temperatura variar nessa região marítima do que na região continental. As maiores temperaturas elas não ocorrem nos trópicos, e sim nos subtrópicos. Por quê? Nessas regiões dos subtrópicos, está vendo aqui, a gente tem máximo aqui, são as regiões que depois a gente vai ver com mais detalhes, a gente tem subsidência do ar. A gente tem um ar caindo nessas regiões, inibindo qualquer formação de nuvem e chuva. Então, o Equador, a gente tem o oposto, tem o ar subindo, formando muita nebulosidade. Então, tem muita chuva, muita nebulosidade. Por isso, as temperaturas máximas não ocorrem no Equador, e sim em 30 graus sul e 30 graus norte. As temperaturas mais frias do planeta são os polos, principalmente a Antártica, pela altitude. Então, a Antártica tem picos, né, de altitude maiores do que na região da Groenlândia. O que faz as temperaturas serem menores lá? Além de receber pouca radiação solar, o gelo e a neve têm um albedo muito alto. Então, praticamente 90% da radiação que chega naquela região ela é refletida em direção ao espaço. Apenas 10% é absorvido por aquela região. E como que nós medimos a temperatura do ar? Tanto de forma convencional ou de forma automática, os instrumentos que medem a temperatura do ar ficam dentro dos abrigos meteorológicos. Então, aqui está um exemplo de um abrigo meteorológico, uma estação convencional. Ele está sempre virado, né? No hemisfério sul ele está virado para o Polo Sul, no hemisfério norte ele está virado para o Polo Norte para evitar, na hora que o observador vai abrir o abrigo para fazer a medida, que raios solares incidam diretamente no instrumento, porque se isso acontecer, ele vai medir uma temperatura errada, porque é uma temperatura que não é do ar, né? E sim do sol batendo no termômetro. E em relação à estação automática também. O termômetro, o sensor, né, digital que mede temperatura, fica dentro dessas conchinhas que servem como abrigo. Então, essas conchinhas agem da mesma forma que o abrigo, a veneziana do abrigo. O ar consegue entrar, passar para o outro lado, tem circulação de vento, porém não tem incidência direta de radiação solar. E os principais termômetros, né? Termômetro de máxima e termômetro de mínima, né? Como é que é o processo, né, de medição de um termômetro de máxima? Esse termômetro de máxima, ele é muito parecido com o termômetro que a gente costumava, né, utilizar para medir febre. Ele tem, o bulbo dele tem mercúrio e dentro dele a gente tem um estrangulamento, de forma que quando a temperatura aumente, o mercúrio ele consegue passar pelo estrangulamento e se dilatar, né? A gente mede a temperatura aqui por essa linha, né, que você vai ver onde é que está o nível do mercúrio. Porém, quando a temperatura diminui, esse estrangulamento não deixa o mercúrio voltar para o bulbo. Isso só acontece se você sacode o termômetro. Então, se você sacudir o termômetro, aí você força mecanicamente o mercúrio a voltar. Então, se o instrumento ele é um instrumento convencional, todo dia o observador, após medir a temperatura máxima, ele tem que sacudir o termômetro para poder medir a máxima do dia seguinte. Porque se a máxima do dia seguinte for inferior à máxima de hoje e ele não sacudir o termômetro não vai medir, porque ele não vai baixar. Já o termômetro de mínima, ele tem álcool dentro, ele não tem mercúrio. Ele tem álcool
e boiando nele existe um pequeno halter. É o mesmo formato de um halter de academia, mas é minúsculo, porque está dentro do termômetro. E o álcool, ele tem uma propriedade diferente, porque o mercúrio, por exemplo, ele fica dilatadinho aqui, o menisco dele é assim para fora. O álcool não, o menisco dele é para dentro. O que isso muda? Muda que quando o álcool se dilata com as maiores temperaturas, ele passa pelo halter e não mexe o halter. E tá. E aí quando a temperatura diminui, ele, na hora que esse menisco encosta no halter, ele empurra o halter. Então, o que mede a temperatura mínima é essa ponta aqui, ó. Aqui ocorreu a temperatura mínima. Depois que a temperatura aumentou, o álcool dilatou e o menisco ficou parado. O álcool dilatou e o halter ficou parado. Esse halter só vai mexer caso o menisco do álcool empurre ele para menores temperaturas. Então, o observador também todo dia tem que fazer o quê? Pegar o termômetro de mínima e empurrar, né, inclinar ele para que esse mini halter encoste no menisco. Porque aí ele se certifica que se a temperatura baixar, ele vai ser empurrado para menores temperaturas novamente. Então, os próximos passos vai ser a gente compreender o comportamento de outras variáveis atmosféricas. Então, na aula 6, nós vamos ver pressão atmosférica e umidade relativa do ar. E para fixar esse tema, tem uma lista de exercícios na página 28 da apostila, que a gente vai ver, né, como que, se a gente compreendeu a matéria, fazer pesquisas, e se tiverem alguma dúvida, vocês falem comigo.